Todos localizaram? Efésios capítulo 4. Eu gostaria que vocês, a título de introdução, eu quero mencionar aí o ensino geral desse capítulo 4 de Efésios. Você está me acompanhando aí, capítulo 4, versículo 1. Me acompanhe, por favor, aí, que eu quero que os irmãos percebam qual é a mensagem geral do apóstolo Paulo às igrejas, e principalmente a igreja aqui de Éfeso. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos ler juntos o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Só até aqui por enquanto. Você consegue me dizer, nessa leitura aí, primeira leitura, qual é a mensagem dominante nesses versículos aqui? Lendo esses versículos, o que você compreende que o Espírito está ensinando à igreja? Uma palavra só. Qual? Unidade. Está tão claro, graças a Deus. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Paulo está dizendo que eu e você, que nós como igreja precisamos nos esforçar. O que vem à sua mente essa palavra esforçar? Uma coisa fácil, simples, mecânica, corriqueira? Não, não é? Esforço sugere a você o quê? Sacrifício, trabalho, o que mais? Boa vontade. Renúncia, concordam? Renúncia. Dedicação. Disposição. Todos esses ingredientes aí, o apóstolo Paulo diz que precisam estar presentes na minha vida e vão formar um conjunto chamado esforço da igreja para manter a unidade. Para manter a unidade. Então, o foco aqui do apóstolo Paulo, o ensino, é para que nós, como igreja, estejamos atentos e nos esforçando para preservar a unidade. Quando a Bíblia diz esforçar para preservar a unidade, ela também está dizendo para nós que a unidade não virá ou não acontecerá de forma natural. Concordam comigo? Não basta a igreja apenas dizer assim, nós queremos, como igreja, sermos unidos. E ponto final. Não. Não basta você fazer parte da igreja, existir uma igreja, para que ela seja unida. O que o Paulo está dizendo é que para uma igreja ser unida é preciso esforço, trabalho, dedicação. Não é uma coisa que você coloca de ponto morto e ele desce a ladeira sozinho. Então, a unidade, para nós preservarmos e construirmos a unidade, nós precisamos de muito esforço, de muito trabalho. Nós precisamos de uma ação deliberada, de uma ação planejada. Amém? Porque isso é um valor fundamental para a igreja. Existem algumas coisas na vida de uma igreja que são fundamentos. E esse é um dos fundamentos da igreja, a sua unidade. Se o fundamento da igreja não é bom, se o fundamento de uma construção não é bom, o que vai acontecer com o tempo? Vai cair. Então a igreja precisa estar sempre zelando e se esforçando para preservar esse fundamento, para que ela não venha desmoronar. Amém? Quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja com essas palavras, ele está também convidando
a igreja e os membros da igreja a olharem para a igreja dentro de uma visão bem ampla. Quando você vai ao médico fazer uma consulta, um check-up, você não se assenta lá diante do médico e o médico olha para você e pergunta assim, como que está seu braço? Aí você fala assim, não, meu braço está bom, doutor, está funcionando bem, não estou sentindo dor nenhuma, os músculos estão funcionando bem, eu pego peso, eu exercito o braço. Ele falou, quer dizer que o seu braço está bom mesmo? Está bom, doutor, não estou sentindo nada. Então tá bom, você pode ir embora que você está 100%. O que você acha desse médico? É um picareta, né? Ô, doutor, eu vim aqui para fazer um check-up geral, o senhor olhou só meu braço. Não, mas o braço faz parte do corpo. Se o braço estiver bom, o corpo todo está. Está certo? Sim ou não? A Bíblia usa essa metáfora para nos ensinar da igreja. Ela diz que a igreja não é só um braço. A igreja não é só a perna. A igreja é o conjunto ou harmonia de todos os membros, assim como o corpo é. O que vai dizer se o seu corpo está saudável é a harmonia e o funcionamento de todos os órgãos desse corpo. Igreja não é diferente. Então, quando você faz um check-up e olha para o seu corpo, ele olha para o seu corpo de uma maneira geral. Quando você olha para a saúde da igreja, para a vida da igreja, você precisa também tratar de forma geral. Quando você pensa assim, pastor, eu acho que a liderança da igreja precisa melhorar. Você está olhando para a igreja num só aspecto. Você está olhando apenas para o braço, apenas para a perna. O seu diagnóstico pode estar errado. Ou ele não é um diagnóstico preciso, correto. Você precisa olhar o corpo como? Talvez o seu braço não esteja bem porque outros órgãos do corpo não estão bem. Não é? Não é assim que funciona? Então, quando nós falamos de liderança da igreja, nós não podemos apenas olhar para a liderança. Nós precisamos olhar para a igreja como um todo. Nós precisamos sempre considerar a saúde da igreja como um todo. Porque a liderança da igreja, meus irmãos, ela faz parte da igreja e ela é o resultado da vida da igreja. Os líderes da igreja são pessoas que fazem parte da igreja. Se os líderes não estão bem, é porque a igreja não está bem. Se a igreja não está bem, os líderes, consequentemente, não estarão bem. Quero que você perceba que nós não podemos olhar liderança de forma isolada. Nós precisamos sempre olhar para o contexto. Nós precisamos sempre tratar da igreja de uma maneira mais equilibrada e de uma maneira bíblica. Então é muito importante você, eu, todos nós, entendermos igreja. O que é igreja? O que é igreja? O que é igreja dentro da visão bíblica? Como que nós podemos dizer assim, pastor, a igreja é boa, no sentido bíblico? O que para Deus é uma igreja boa? O que para o nosso Deus é uma igreja saudável? O que para o médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus, olhando para a igreja, ele vai encontrar sinais de que é uma igreja boa, de que é uma igreja saudável, na visão dele, não na visão minha. A minha visão e a sua visão, muitas vezes, é limitada. Então, eu preciso, você precisa, nós precisamos constantemente fazer esse exercício de olhar para a igreja na visão divina e de uma maneira mais global possível. Quando você lê o restante do versículo, você vai perceber que essa também é a visão de Paulo e que ele continua nessa linha. Ele fala da unidade como fundamento e depois no versículo 7, observe o que ele diz. A graça foi concedida cada um de nós segundo a proporção de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu. Ora, o que quer dizer
subiu, senão que também havia descido nas regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Muito bem, do verso 7 ao verso 10, fala da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tranquilo isso, é claro isso. Agora, ele diz no verso 11, que ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para... Como que o nosso Senhor Jesus Cristo pensa e organiza a sua igreja? Como que ele pensa e organizou a sua igreja para funcionar? Diz aqui que ele concedeu graça a cada um de nós, que ele concedeu dons espirituais a cada um de nós, e que esses dons não são iguais. Uns ele concedeu para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, né? Outros evangelistas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós? Qual, em síntese, o que ele está dizendo para nós aqui? Nós somos diferentes, nós somos um só corpo, estamos dentro de uma unidade, mas nós somos diferentes. Cada um tem um dom. No exercício desse dom, você exercendo o seu dom, eu exercendo o meu dom, que é diferente, nós vamos promover o quê? Olha o que diz o verso número 12. Com vistas para o desempenho e para... Como que a igreja é edificada? Quando cada um de nós exercemos as nossas funções. Como que o corpo cresce? Quando cada parte do organismo, o dedo, o olho, a cabeça, o pé, quando tudo está funcionando perfeitamente, esse corpo cresce. Amém? Isso é a revelação do Espírito para a igreja. E eu digo aos irmãos que uma das maiores conquistas, ou um dos maiores avanços, né, das maiores estratégias do diabo na vida da igreja, é quando ele cega o entendimento da igreja nesse aspecto. Quando a igreja entende que igreja é ministério de algumas pessoas. Quando a igreja, quando eu como membro entendo que algumas pessoas foram chamadas para o ministério, outras não. Outras foram chamadas para assistir. Quando a igreja decide ser um corpo, onde cada membro faz a sua parte e coopera para um alvo comum, e se torna apenas um lugar onde poucos fazem, poucos atuam, poucos trabalham. Lembra que eu disse para vocês, num dos nossos estudos aqui, uma pesquisa feita nas igrejas tradicionais, diz que 20% da igreja trabalha e 80% assiste. A pesquisa feita nas igrejas mais saudáveis do mundo, crescentes e saudáveis, não apenas crescentes numericamente, mas crescentes e saudáveis do ponto de vista bíblico, diz que essa pesquisa é inversa. 80% trabalha e 20% assiste. Amém? Os irmãos estão entendendo aonde o pastor quer chegar, onde o texto está nos levando, onde eu quero que você perceba? Igreja é a responsabilidade de todos nós. Eu tenho uma parte, você tem uma parte, você tem um dom, você tem um ministério. Você precisa buscar em Deus qual é o seu ministério, qual é o seu dom, e precisa atuar, e precisa trabalhar. Esses dons são diferentes. Quando Paulo orienta a igreja em Corinto, ele fala, olha, os membros no corpo são muitos, mas eles são diferentes. Pé, mão, o olho, nariz, a cabeça, cada um tem uma função. Mas todos são importantes. Você não pode desprezar nenhum deles, porque cada um tem uma função e tem importância. Quando você pensa igreja, a primeira coisa que você precisa pensar é nisso. Igreja, somos quem? Nós. Esse é um exercício que eu preciso fazer todos os dias. Igreja não é templo.
A casa do Senhor não é o templo. A casa do Senhor é quem? Sou eu, é você. A gente fala, né? Acostumou. Vamos à casa do Senhor. Não, a casa do Senhor ela está sempre indo. A casa do Senhor está sempre indo. Sou eu e você. Somos habitados pelo Espírito. E cada um de nós tem o dom para servir. Amém? Eu queria colocar isso sempre como pano de fundo para nós tratarmos dos assuntos da igreja. Porque, irmãos, coisa terrível acontece com a igreja quando nós achamos que a igreja é responsabilidade de alguns. Complica tudo. Eu citei alguns exemplos domingo passado, e alguns exemplos eu vou repetir, porque eles são muito bons. São coisas práticas que a gente vive do dia a dia da igreja. Você, por exemplo, percebe que um diácono, vou pegar um diácono, ou um presbítero, não desempenhou a sua função como deveria desempenhar. A responsabilidade disso é de quem? Quem é responsável por isso? Quem? Somos nós. Somos nós. A gente podia chegar para aquele irmão que a gente esperava dele, né, e falar, olha, isso lá é em secreto, que seria muito melhor. Olha, eu votei em você, e você está decepcionando. Melhora nessa parte. Eu acho que seria muito bom, porque era uma orientação que eu estava dando para ele. Não é eu me excluir disso, e começar a falar para o outro irmão, falar, olha, você está vendo? Que fracasso. Então, chegar esse para é o o nosso problema. irmão, Samuel, dizer assim para ele, meu irmão, o que eu posso te ajudar? Exatamente, orientação. Quando isso não acontece, eu quero que vocês imaginem o contrário. Quando isso não acontece, o que prevalece na igreja? O ambiente da igreja se torna um ambiente de críticas, de exigências, muitas vezes descabidas. Se você não faz, a responsabilidade é sua, você deveria fazer. Eu estou aqui para te cobrar. Quando você faz isso, você se isenta. E aí você está dizendo que você não tem noção do que é igreja. Igreja é corpo. Eu estou junto com você nisso. Se você fracassar, eu fracasso. Se você crescer, eu cresço. Se você tiver vitória, eu tenho. Se você não tiver, eu também não tenho. Isso é corpo, isso é igreja. Então, a minha visão como membro da igreja, meu irmão, o que eu posso fazer para te abençoar? O que eu posso fazer para te abençoar? Até é melhor os ouvidos, né? Você está vendo o diácono correr a 1000 por hora para todo lugar. Você já viu? O diácono não para. E traz água para o pastor, e liga o ventilador, e tá. Aí, de repente, você observa que uma coisa não ficou legal. Está faltando alguma coisa. Você chegou lá no bebedouro, não tem copo para beber água. Eu já vi muita gente falando assim, essa igreja não tem diácono, não? Esse é um espírito que não é o espírito de alguém que compreendeu o que é a igreja. Essa pessoa precisa ter um entendimento renovado. Ele está pensando como o mundo pensa. Ele está na igreja, mas ele está pensando ainda como o mundo. Seria melhor, ou correto, ele chegar para o diácono responsável e dizer, meu irmão, posso te ajudar? Você está precisando da minha ajuda? Eu estou vendo que você está feito doido por aí. Eu vi que não tem copo lá. Posso pegar para te ajudar? Pode contar comigo. Ou talvez, se você não fizer nada disso, pelo menos você senta no seu banco e vai orar. Mas não abre a boca para criticar, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Só destrói o corpo. E a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para preservar o corpo. A gente não preserva o corpo criticando e nem destruindo a imagem dos outros. Fazendo fofoca. A pior coisa que pode existir na igreja é quando a maledicência se torna uma coisa comum no corpo da igreja. Quando a gente fala em votar em presbítero, votar em diácono,
Nós estamos falando na coisa mais preciosa da igreja, que é a responsabilidade nossa. O sucesso dos meus presbíteros depende de mim. O sucesso dos meus diáconos depende de mim, depende da igreja. Se eles fracassam, nós fracassamos. Às vezes nós entendemos que diácono e presbítero é uma coisa, igreja é outra. Não, irmãos, nós estamos interligados. Se eles fracassarem, nós fracassamos. Então precisa haver essa relação de dependência. Eu preciso tratar com amor. Eu preciso me esforçar nesse sentido. A pior coisa que pode acontecer na igreja é quando isso vira cultura. Cultura da crítica, cultura da exigência. Nós nos tornamos consumidores exigentes. Eu chego na igreja, a primeira coisa que eu faço é passar a mão no banco. Essa igreja está mal de zelador, está mal de limpeza, está mal de diácono. Tem gente que entra na igreja assim. A gente, quando chega no templo, a primeira coisa que a gente deveria fazer, sabe o que, irmãos? Pegar uma flanela e falar assim, estou aqui, ó, pronto a ajudar. Pode contar comigo. Eu disse isso para vocês aqui, não sei quantos que se lembram, alguns depois até me perguntaram detalhes, né? Eu fui lá em El Salvador, conheci a maior igreja do mundo. Fiquei uma semana lá, como repórter curioso, pesquisador, tudo que vocês imaginar. Uma semana, dia inteiro. Um dia eu cheguei na igreja lá, estava uma fila enorme. Enorme, que 200 mil membros da igreja, vocês imaginam o tamanho dessa fila. Na igreja. A fila dobrava a igreja, assim, uma igreja enorme, um galpão enorme. É lógico que os 200 mil não reúnem de uma vez só, né, gente? Eles reúnem 7, 8 cultos, vários cultos durante a semana. Tinha uma fila enorme. Eu perguntei para o pastor Jorge, que fila é essa aí? Ele falou, o pessoal está pedindo privilégio. Aí eu falei para o pastor Lúcio, Lúcio, que a fila lá é a fila da cesta básica. O pessoal veio pedir ajuda à igreja. Eu achei normal. Aí o pastor Jorge me viu falando e falou assim, não, deixa eu te explicar. Aqui na igreja, função ou carga é privilégio. Então essas pessoas que estão na fila não é pedindo alguma coisa, eles estão se oferecendo para trabalhar. Eles estão pedindo privilégio. Aqui na igreja, carga é privilégio. Aí minha cara foi lá no chão. Eu pensei, igualzinho lá no Brasil. Uma fila de pessoas dizendo assim, onde tem lugar para trabalhar? Eu estou aqui. Aí o pastor Jorge falou, pastor, me explica melhor. Ele falou, então, a gente precisa de gente no estacionamento, precisa de gente lá no banheiro, precisa de gente em diversos lugares, uma igreja muito grande. Ele falou, então os diáconos estão lá na mesa e eles vão distribuindo as funções. Você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar. E aí, no estacionamento onde nós colocamos o nosso carro, vem uma senhora idosa nos orientar como guardar o carro. Idosa mesmo. Falei, aqui, meu filho, ó, tem uma vaga para você, encosta direitinho, assim, assim, assim. Deus te abençoe. A gente descia do carro, falou, Deus te abençoe. Uma alegria. Eu falei, gente, parece que eu estou no céu. Isso é possível. Igreja é isso. Isso é possível ser vivido aqui hoje na terra. Nós precisamos orar muito pela igreja para que Deus renove o nosso entendimento e a nossa cultura, irmão, seja essa, a nossa prática, o nosso estilo de vida seja esse. Estou indo para a igreja, eu estou indo para quê? Para dar, para oferecer. O que eu posso ser útil? O que eu posso ser útil? Nós não viemos aqui para assistir. Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para dar. Quando eu entendo isso, meus irmãos, uma revolução acontece na vida da igreja que vocês nem querem imaginar. Vocês nem querem imaginar. Aí a igreja, os crentes se transformam em ministros, como a palavra de Deus diz. Qual é o seu lugar, qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você?
É assim que os nossos líderes precisam ser formados. É assim que é nesse ambiente que a liderança precisa se desenvolver, precisa crescer. Porque senão os líderes tornam-se nossos empregados e nós nos tornamos patrões. E aí a relação é uma relação fria, de exigência. Entenderam, meus irmãos? O presbítero não está bem, vamos tirar ele. E aí eu começo a fazer uma campanha política para tirar ele, porque ele não é bom. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa do diabo. A igreja não é assim. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o papel do diabo. Ô irmão, ó, vem cá, conversa com fulano, vamos reunir aqui, vamos fazer um esquema para não votar no fulano, não é bom não. E eu já vi gente falar assim, ó, pastor fulano não presta. Irmão em Cristo. Crente falando presbítero. Irmãos, um ambiente desse, você sabe onde o Espírito de Deus fica? Lá de fora. Igreja fica uma coisa cansativa, porque ela começa a trabalhar na carne. Fica cansativo, fica feio a igreja. Do contrário, uma igreja onde as relações são amorosas e de serviço, a igreja fica bonita, fica viçosa. Ela fica uma igreja atraente, porque o Espírito de Deus está nela. E é o Espírito que atrai as pessoas. E aí as pessoas vêm para a igreja e dizem, tem algo diferente nessa igreja, eu quero ficar aqui. O povo aqui tem amor. As coisas que se falam, a maneira que os crentes conversam, se relacionam, é uma maneira saudável. Eu gosto de estar aqui. Termino o culto, a minha vontade não é nem ir embora, é ficar aqui, tão gostoso que são as nossas relações. Então, nós precisamos pensar na igreja sim, irmãos. Precisamos pedir à igreja que renove o nosso atendimento, precisamos juntos trabalhar nesse sentido. Você, como membro da igreja, precisa trabalhar nesse sentido. Eu, você, nós, como líderes, precisamos trabalhar nesse sentido. Isso é responsabilidade de mim e sua, construir uma igreja dessa maneira, onde o Espírito Santo tenha prazer em estar. E onde há relação de ajuda, de amor entre nós. Amém? Os irmãos estão cansados? Vamos ler o segundo texto, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 12. A visão da igreja é uma coisa que nós precisamos constantemente exercitar. De vez em quando eu vou falar com os irmãos sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. De vez em quando eu quero usar aqui os nossos cultos, as nossas mensagens, para nós conversarmos sobre igreja e desenvolvermos essa visão. E juntos orarmos para que Deus nos abençoe nesse sentido. Que o Espírito de Deus possa transformar o nosso entendimento sobre o que é a igreja. E nós sejamos cada vez mais uma igreja saudável, uma igreja acolhedora, uma igreja dinâmica, uma igreja onde as pessoas percebam que o Espírito de Deus está no nosso meio. Amém? Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos?
Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Eu quero tomar esse texto com os irmãos nessa manhã, para nós, através do exemplo de Paulo, vermos algumas características que precisam estar presentes na vida de um líder. Características que eu preciso encontrar na vida de um presbítero, de um diácono. Características que eu, como líder, preciso buscar ter. Características que eu, como líder na igreja, preciso buscar ter. Não são marcas ou características que surgem da noite para o dia. Porque, como diz Paulo aos Efésios, com vistas ao aperfeiçoamento, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. A liderança da igreja também é um processo de aperfeiçoamento e de maturidade. Como líder, cada dia eu vou amadurecendo e vou me desenvolvendo. E que marcas eu preciso buscar? Que marcas a igreja vai encontrar na vida de seus líderes? Eu vou fazer uma indicação para presbíteros e para diáconos. O que eu vou procurar? O que eu vou procurar na vida dos meus irmãos? O que os irmãos que vão receber uma indicação precisam encontrar em si mesmos? Pastor, qual é o sinal de que eu realmente tenho vocação para ser um presbítero, um diácono? Vocação para ser um líder na igreja, pastor. Você sabe que a doutrina da nossa igreja, ela ensina que a vocação, ela é reconhecida de duas maneiras. Ela tem o testemunho interno e o testemunho externo. O que é o testemunho interno? É o Espírito Santo trazendo a você convencimento de que você foi chamado para aquilo. Isso é uma coisa pessoal. Está lá no teu coração, no meu coração. Eu não tenho como avaliar isso, porque isso é uma experiência pessoal. Isso é o testemunho interno do Espírito Santo, chamando você. Trazendo a você aquela convicção. Aconteceu isso comigo, acontece isso com as pessoas que são chamadas para o ministério. Eu me lembro que o último candidato, um dos últimos candidatos que eu ajudei a ir para o seminário, eu coloquei para ele um punhado de obstáculos, dificuldades que ele teria. E eu pensei que ele não venceria aquelas dificuldades. Mas eu fiquei surpreso como ele venceu todas as dificuldades. E eu perguntei para ele, eu pensei que você não conseguiria. E ele falou para mim assim, olha, a convicção que eu tinha do chamado de Deus era tão grande, que quando eu olhei para as dificuldades, pastor, que o senhor colocou para mim, eu sabia que eu podia vencer. E é isso mesmo. Essa convicção íntima que você tem, meu irmão, faz você transpor e superar muitas barreiras. Agora, o segundo aspecto, o primeiro é o testemunho interno, o segundo é o testemunho externo. É aquilo que a gente chama modernamente de feedback. É o retorno que as pessoas dão para você de que o seu ministério foi uma bênção na vida delas. É o reconhecimento da igreja. Não necessariamente precisa ser o reconhecimento do voto. Mas é o irmão que chega para você, talvez, e fala assim, ó, o que você fez foi uma bênção na minha vida. Por exemplo, o professor de escola dominical dá uma aula, e o aluno daquela classe, vez por outra, chega para ele e fala assim, sua aula foi uma bênção, viu? Você não sabe quanto isso foi importante para mim. Você tem sido usado por Deus na minha vida.
É o retorno da igreja para você, confirmando que você tem ministério nessa área. Você tem ministério. Você faz uma visita para alguém, e até isso se tornou um hábito. Visitar os irmãos que estão precisando, socorrê-los nas necessidades. E aí, 2, 3, 4 irmãos procuram você e dizem: você não sabe o quanto foi importante para mim a sua visita. Aquele dia você não imagina, foi um anjo que mandou você. No hospital, na minha casa, não importa o lugar. É o retorno da igreja para você. Então são duas coisas: o testemunho interno e o testemunho externo. Quando alguém tem chamado para o ministério pastoral na igreja, normalmente a igreja fala com ele: escuta, fulano, você já pensou em ir para o seminário? Já viu isso acontecer? Às vezes o jovem cresceu na igreja. Ou às vezes ele nem cresceu na igreja, mas ele está atuando na igreja, vive um ambiente da igreja. Os membros da igreja vão falando assim: fulano, eu estou observando você falar, observo você fazer isso e aquilo. Você nunca pensou no seminário, não? Parece que você tem um dom para pastor. Então esse é o retorno da igreja para você. Duas formas. Amém? Amém ou não? Tranquilo? É dessa forma que a vocação surge na igreja. O testemunho interno e externo. Agora, o que eu, como igreja, preciso verificar, preciso olhar, preciso enxergar? E, ao mesmo tempo, o que eu, como líder, preciso encontrar na vida dos meus irmãos? Em primeiro lugar, o crente ou o líder, ele é um líder frutífero. A primeira característica de alguém que tem um chamado para a liderança na igreja é a produção de frutos. Frutos. Os irmãos de Tessalônica, onde Paulo estava, vivenciando de forma intensa a fé, o amor e a esperança, conforme o capítulo 1, versículo 3, tinham consciência de que eles mesmos eram a prova viva, incontestável, de que Paulo e Silas eram realmente homens chamados por Deus. A prova incontestável de que Paulo e Silas tinham chamado de Deus era a própria igreja. Eles eram o fruto do ministério de Paulo. E eles tinham consciência disso. Quando Deus transforma a nossa vida e nos faz novas criaturas, nós passamos a frutificar para Deus, produzir frutos para Deus. O texto diz aí, versículo 1, Paulo usa inclusive essa expressão: a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Veja, meus irmãos, o versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Aliás, versículos 5 e 6. Porque, capítulo 1, versículo 5 e 6. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vocês se tornaram nossos imitadores, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na... Vocês perceberam o que aconteceu? O que Paulo está dizendo aqui? O meu ministério em vocês foi frutífero, porque eu dei testemunho a vocês, não apenas com palavras e com discursos, mas eu fiz no poder do Espírito. Versículo de número 5. Eu fiz em plena convicção. E isso gerou o quê? Crentes. Isso gerou crentes que se tornaram imitadores de Paulo. Quando Paulo elogia a igreja em Tessalônica, ele diz aqui: recordo-me diante de Deus da operosidade da vossa fé,
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, Paulo está destacando aqui as características dominantes daquela igreja. E, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo assim, o meu ministério entre vocês produziu esse fruto. Vocês se tornaram uma igreja modelo em toda a Macedônia e Acaia. Percebam o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Amém? Falou, foi o meu ministério, no meio de vocês, que produziu uma igreja assim. O meu ministério em vocês foi frutífero. Produziu frutos. Quais eram os frutos? Os próprios crentes. Qual é o fruto que o líder precisa produzir? Qual é o fruto que você precisa enxergar no líder? Hã? Pode falar, irmãos. Qual é o fruto que eu preciso enxergar no líder? Baseado nesse texto. Tendo Paulo como modelo. Os irmãos não entenderam? Hein, irmãos? Pode falar, por favor. Qual é o fruto que o crente produz? Hã? Trabalho? Oi? Vidas! Gente, o texto está muito claro. Paulo está dizendo, irmãos, o meu ministério não foi infrutífero, pelo contrário, foi frutífero, porque vocês são a prova disso, vocês foram transformados pelo poder do Evangelho e através do meu procedimento, através do meu ministério. Paulo gerou crente. O fruto que o crente, que o líder precisa dar é outro crente. Amém? O que você precisa olhar, o que eu como líder preciso fazer é produzir crente. Eu preciso ser eficaz na evangelização. Vocês percebam como que a nossa categoria, o nosso raciocínio, muitas vezes é diferente da Bíblia? O que a gente procura é uma coisa, que a Bíblia ensina é outra, vocês percebem? O que eu, como líder, trabalho para ser diante de Deus, às vezes não é o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. O que vocês acham disso? Amém ou não? Os irmãos entenderam? Líderes, o que nós precisamos produzir? Os líderes da igreja, levanta a mão para mim. Presbítero diácono, para começar. Pastor, presbítero diácono. Pau na nossa cabeça primeiro. O que nós temos que produzir? Vidas. Vidas. Você precisa gastar tempo produzindo vidas. É a maior prova de que Deus chamou você para o ministério. Pastor fulano deve ser bom presbítero, que ele é bom para redigir uma ata. Pastor fulano deve ser bom presbítero, porque ele é uma pessoa que tem uma postura boa, né? Uma pessoa que tem uma vida equilibrada. Irmãos, isso são apenas sinais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, vocês confirmam a minha vocação. Amém? Pois não, pastor Zé Alberto. Todo mundo vai ter habilidade, nem todo mundo, obrigado, querido, vai ter habilidade de evangelização, por vários fatores. E às vezes a pessoa pode sentir-se impressionada nesse texto e desnecessariamente, né? Fala, então, se eu não produzo, eu nunca evangelizei ninguém, não sei como fazer, não tenho habilidade com as palavras, então eu nunca posso servir na igreja de forma com cargo, por exemplo. Mas eu acho que o texto aqui vai além, como você mesmo está falando, que quando as pessoas olhavam para Paulo, eles queriam imitar a Paulo, o estilo de vida que ele tinha. Então, muito mais do que, às vezes, produzir, assim, evangelizar diretamente, com palavras, sendo exemplo de cristianismo, exemplo de seguidores de Jesus, para que as pessoas, nos imitando, passem pela conversão. Imitando os nossos atos, imitando nosso estilo de vida, a nossa vida. É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Estou dizendo assim, às vezes a pessoa acha que porque não consegue falar, mas é o exemplo de vida. Mas todos conseguem falar. Tem alguém que não consegue falar aqui? Tem alguém que não consegue falar de Jesus aqui? Levanta a mão para mim. Que nós também, pastor Zé Alberto, nós temos que parar com desculpa que nós temos aí. Eu não sei falar. Como não sabe falar?
Eu sei contar novela, eu sei contar caso, eu sei contar filme, não sei falar de Jesus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Tem que pregar, tem que falar. Você fala para o testemunho, não, eu estou 10 anos na minha empresa. Nunca falei de Jesus, não. Mas eu dou um bom testemunho. Está errado. Você trabalha 10 anos na empresa, você nunca falou de Jesus para ninguém. Está errado como crente. Não sei falar. Como não sabe falar? Me perdoe, se alguém está pensando nisso, eu não concordo. Tem que falar. Agora, é lógico que você não precisa falar igual eu. Você não precisa falar igual o outro. Porque os dons são diferentes, as capacidades são diferentes. Mas tem que falar, tem. Tem que falar, tem. Gente, eu já fui evangelizado e já vi pessoas que não têm nenhum grau escolar falar de Jesus com tanta eficiência. Tem que falar. E se você der um bom testemunho e falar, sabe o que vai acontecer? Você vai produzir frutos. Você vai produzir frutos. Então, eu acho, pastor Zé Roberto, que esse texto me pressiona de uma forma positiva. Não é de uma forma negativa, ele me pressiona de uma forma positiva. Ele me orienta a desenvolver um estilo de liderança que seja correto do ponto de vista bíblico. Eu não preciso pregar para 100, mas uma hora eu vou ter que falar de Jesus, eu vou ter que evangelizar, eu vou ter que trazer alguém para Jesus. Tem que produzir frutos. Pois não, minha irmã? Pois não. Dentro da minha casa, o meu filho sempre ouviu eu falar de Deus, ele sempre ouviu eu desde pequeno. E assim, o que eu estou achando bonito é que ele tem vindo à igreja comigo. E quando ele não pode, ele me liga e fala, mãe, eu estou aqui, não vai dar tempo de eu chegar para ir na igreja. E o que eu acho mais importante nisso tudo é que no trabalho dele, ele tem falado. Certo. A igreja onde a minha mãe está, ela é assim, assim, assim. E o que eu ouço lá é muito importante. E eu acho que isso é bastante importante para ele. Por quê? Porque ele tem visto de uma maneira, e toda vez que ele vem, para ele é uma experiência nova, e ele passa essa experiência para os outros. E eu estou muito feliz porque ele anda com um primo dele que não crê assim de maneira absoluta nas coisas, mas ele está sempre com ele, e quando eu tenho oportunidade eu posso falar de Deus para esse menino. Então é muito bom saber que, através do que a gente fala para o outro, daquilo que a gente de verdade acredita, a gente possa fazer com que a pessoa venha querer conhecer mais, melhor o nosso Deus. É isso aí. E é muito bom isso. Porque, irmãos, a gente, como presbiteriano, tem um negócio assim, evangeliza através do testemunho. Eu concordo. Mas se você dá um bom testemunho, se você vive uma vida para Deus, naturalmente você vai falar. Vai. Porque isso faz parte da vida da gente, se comunicar. Uma hora a pessoa vai perguntar, por que você faz isso, hein? Por que você age assim? Não, por causa disso aí é hora de você testemunhar, e naturalmente sua vida vai produzir frutos. Amém? As pessoas vão ter em você modelo de vida, você será bênção na vida das pessoas que você vai produzir. Alessandra. Não, só para complementar, que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, né? Sem dúvida. Não dá para você ficar calado quando o coração está cheio de Deus. Eu entendi o que o pastor Zé Roberto está falando, que às vezes a gente vai legalizar o negócio assim, eu não vou votar no presbítero não, que esse ano ele não levou ninguém a Cristo. Também você não vai ser legalista. Mas a vida dele, a minha vida, precisa produzir fruto. Eu preciso ter com a minha vida influenciado alguém a Jesus. Isso é prova de que você está produzindo fruto. Pois não, Abel? Pastor, eu vou falar sobre a fé. É pela fé que experimentamos a vida plena e significativa quando estamos em plena comunhão com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu li numa revista que o ser humano, quando passa dos 60 anos, ele perde a memória. Eu estou provando ao contrário. Em Josué 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e serás bem sucedido. Eu já passei de 85 anos de idade, mas posso dizer assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Amém? Amém, senhor Benê. Obrigado, senhor Benê. Meus irmãos, a segunda característica que nós encontramos em Paulo está no verso 2. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipe, como é do vosso conhecimento, tivemos o quê? Ousada confiança. Paulo estava debaixo de oposição ferrenha. Mas Paulo não desiste, ele continua ousado. Paulo, apesar das circunstâncias não serem muito favoráveis, tanto antes de Tessalônica, em Filipe, que ele foi maltratado e ultrajado, e também em Tessalônica, as condições não eram muito favoráveis, e também as condições para nós, muitas vezes como líderes, não serão sempre favoráveis. Nós temos que entender isso. Igreja passa por crise. Igreja passa por crise, pessoas passam por crise, eu como líder passo por crise. As circunstâncias nem sempre serão boas, mas o líder precisa preservar a sua ousada confiança em Deus. Isso distingue líderes. Quando nós não manifestamos essa ousada confiança, o contrário disso, nós manifestamos medo. Quando o líder vai comunicar um projeto, vai desafiar a igreja ou um ministério a avançar no rumo de algum objetivo, se esse líder não manifesta a ousada confiança, você não entra nesse barco. É ou não é? Concorda comigo? Essa ousada confiança reflete na sua forma de comunicação. Às vezes a gente fala determinadas coisas que nem a gente acredita, e isso reflete, as pessoas fazem essa leitura. A ousada confiança, a despeito das dificuldades, é uma coisa que precisa caracterizar a gente. Porque tudo na igreja é pela fé. Né? Aqueles que já estão aqui no ministério de presbítero e de diácono há mais tempo, sabe o que eu vou falar, sabe o que eu estou dizendo. Há determinadas situações em que você tem que reunir a junta, reunir o conselho para discutir problemas. Como resolver determinadas coisas. E aí você estabelece alvos para tratar aqueles problemas. Se você não tiver ousada confiança de que Deus dará a você condição de solucionar aquele problema, você não avança. Você vai ficar com medo de tomar a decisão. E aí você vai ter dificuldades. Então a ousada confiança faz parte do ministério do dia a dia. Porque nós lidamos com a incredulidade, nós lidamos com a dureza de coração. As pessoas são assim, você imagina Moisés. Quando Moisés recebe a direção de Deus para ir avante, atravessar o mar. E se Moisés fala assim, gente, olha, eu não sei não, mas eu estou com um sentimento aqui, eu estou achando que Deus quer que a gente atravesse esse mar. Não sei não, mas eu acho que é por aí. Será que alguém atravessaria o mar? Será que se Josué chegasse diante do povo e dissesse, meus irmãos, nós temos que atravessar o Rio Jordão, e eu acho que essa noite Deus falou comigo, viu? Nós temos que nos santificar, porque amanhã Deus vai fazer umas coisas maravilhosas. Eu acho, não tenho muita certeza não, mas eu acho.
que os irmãos acham? Vamos fazer uma votação? Vamos atravessar o Jordão ou não? Os que forem favoráveis a atravessar o Jordão, fica do lado direito. Se do lado esquerdo, o que vocês acham disso? Não, Josué chegou, irmãos, santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Moisés falou assim, irmãos, em frente. E foi na frente. Então, essa ousada confiança é refletida nas mínimas coisas no exercício da liderança. E coisa difícil, irmãos, é quando a gente está num grupo ou numa equipe onde predomina o medo de ousar. A igreja não avança onde tem medo. Agora, quando você manifesta a ousada confiança, você corre riscos. E se não der certo? Vou contar uma experiência para vocês, para a glória de Deus. Que eu tenho que contar, obviamente, primeiro as minhas experiências, né? Até porque é meio falta de ética a gente ficar contando a experiência dos outros sem eles saberem. A igreja que eu fui pastor anteriormente, nós, pela graça de Deus, conseguimos comprar um terreno anexo à igreja. Aí, compramos, foi uma conquista muito grande para a igreja. E aí resolvemos, no aniversário da igreja, fazer um culto de ação de graças naquele terreno. Aí levamos todos os bancos e cadeiras da igreja para o terreno. Armamos um púlpito e transformamos aquele lugar numa igreja, num templo. Ficou muito bonito. Povo alegre, uma expectativa muito grande no culto. 19 horas, começamos o culto. Tinha um pastor que eu tinha convidado para ser o pregador, ele chegou às 19 horas em ponto, correu, sentou no púlpito, começamos o culto. Lá pelas tantas, lá, 7h20, 7h30, não recordo, começou a pingar. Um pinguinho. Aí eu olhei assim, com o reflexo da luz, eu vi que estava pingando. Eu falei, não acredito numa coisa dessa. Vai chover agora? E agora? Ah, não bastou muito tempo para eu vir um diácono do meu lado. Pastor, está chovendo. Eu falei, meu irmão, estou vendo, né? Era como se você estivesse dizendo, se vira agora, pastor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a igreja, tinha muitos na igreja que não queria fazer aquele culto fora. Mas o conselho da igreja resolveu e teve uns que foram contrariados. Porque culto de fora, né, irmãos? Vento, corre risco de chuva mesmo, desconforto. Muita gente achou que era bobagem isso. Falei, Deus, e agora, hein? Vai acabar tudo, acabou toda a festa. Aí eu comecei a pensar, vou orientar a igreja agora, pegar as cadeiras e sair correndo para o templo. Né? E acabou o culto. Ah, mas me deu uma tristeza naquela hora. E aí começou o burburinho. Todo mundo comentando, uns já levantando, segurando a cadeira. E começou os pinguinhos. Aí eu levantei, pedi a palavra, falei, meus irmãos, eu estou vendo que vocês já estão preocupados com a chuva. Nós vamos orar e vamos pedir para Deus segurar essa chuva até o final do culto. Os caras olharam para mim e falaram assim, eu não acredito que o pastor está fazendo isso. Aí fechamos os olhos e oramos. Terminou a oração, parou a chuva. Terminamos o culto, terminou o culto. Olha que nós dispersamos, levamos tudo, para não caiu a chuva. Eu não fiz aquilo por mim mesmo, eu senti a direção de Deus para fazer. Agora, eu corri o risco? Corri, ué. Deus falou assim, esse pastor é maluco, ele foi precipitado. Eu falei, Deus, para a glória do Senhor, eu vou correr esse risco. E Deus me ouviu minha oração. Já teve hora que eu pedi a Deus para parar a chuva e não parou. Esse dia Deus ouviu, mas eu corri o risco. Então, há momentos que o líder tem que estar disposto a colocar a cara dele na reta. Porque o coração da gente é enganoso. É ou não é? E se não fosse Deus, estivesse mandando eu orar? Poderia ser, eu poderia estar enganado, como todo homem. Então, líderes estão dispostos a correr riscos.
colocar a cabeça, porque senão a igreja não avança. E nada na vida vai para frente. Peça a Deus para Deus tirar o medo do seu coração se você é líder. Medo de ousar, medo de avançar, medo de conduzir as pessoas às experiências maiores e melhores. Amém? Se der errado é para a glória de Deus. Se mandar o pastor embora, vai embora para a glória de Deus também. Né? Falou, Deus, eu estou aqui para o Senhor, pelo Senhor, esse culto é para o Senhor é dono da chuva, o Senhor é que manda, então para essa chuva para nós até terminar o culto. Deus parou. Verso 3 ao verso 6. Verso 3 ao verso 6, nós encontramos outra característica. Porque a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Liderança aprovada por Deus. Uma pessoa que foi selecionada e que está apta para exercer um cargo na igreja é uma pessoa que foi aprovada. Esta equipe de Paulo tinha aprovação dos tessalonicenses, como nós acabamos de ver, de cristãos de várias regiões, mas acima de tudo, Paulo tinha convicção de que ele era aprovado por Deus. O que traz ao líder a confiança de que ele é aprovado por Deus? Pastor, como que eu posso perceber que eu sou aprovado por Deus? Em primeiro lugar, uma conduta sincera. Paulo diz no verso 3, a nossa exortação não procede de engano. Paulo entregou àquela igreja a palavra de Deus e não a sua palavra. Segunda coisa, não procede de engano e nem é impura, nem de impureza. Paulo entrega a mensagem de Deus com as motivações de Deus. O que é mensagem ou uma vida pura? O que é você entregar a mensagem de uma vida pura? É você entregar a mensagem de Deus com as motivações de Deus. Porque você pode entregar a mensagem de Deus com as suas motivações pessoais. Ou você pode entregar a mensagem de Deus para engrandecer a si mesmo, para alcançar algum benefício. Ou seja, você está entregando a mensagem de Deus, mas as suas motivações já estão erradas. Por que você quer o cargo de presbítero ou de diácono? Por que você almeja ou deve almejar? Para servir a Deus. E as minhas motivações são a glória de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Você pode querer fazer a obra de Deus e até fazer a obra de Deus, mas fazer com as motivações erradas. Tem muitas pessoas que acham que o cargo de presbítero diácono, ele traz honra, e traz mesmo. E traz mesmo, ele traz honra diante da comunidade. Ele traz destaque à comunidade, mas essa não deve ser a nossa motivação. O presbítero e o diácono, a ele é atribuída autoridade. Ele tem autoridade sobre nós. Mas você não deve almejar o cargo para ter autoridade. Você deve almejar o cargo para servir a Deus e para servir aos seus irmãos. Essa é a motivação pura, sincera. Então, olha o que deu a Paulo a convicção de que ele era aprovado por Deus. Porque a exortação de Paulo não procedia de engano. Ele realmente exortava na palavra. Ela era pura, as suas motivações eram corretas e ela era honesta. Não se baseava em dolo ou mentira. Paulo não usava de armadilhas humanas para levar as pessoas a aceitarem a palavra de Deus. Isto é, você ser honesto. Também a mensagem de Paulo era confrontadora. Não falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de
Bajulação. O que é bajulação, meus irmãos? Adular alguém para ganhar alguma coisa. Lisonjear. Alcançar lucro. Paulo não acrescentava açúcar à mensagem para conquistar as pessoas. Ele transmitia a mensagem de forma pura, agradasse ou não as pessoas. Essa é uma tentação do líder na igreja, seja ele pastor, seja ele presbítero, seja diácono. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que fazer coisas que a princípio não agradam às pessoas. Amém? Vocês entendem isso ou não? Que às vezes o líder, ele tem que falar coisa que realmente não é aquilo que eu queria ouvir. Tem uma ilustração muito interessante sobre isso. Diz o seguinte, a ilustração, que um vovozinho, um senhor já de idade, pegou o seu netinho na fazenda, na roça, colocou ele no lombo de um animal e foi fazer com ele uma viagem até a cidade. Então você imagina aquela cena do vovô colocando o seu netinho no lombo de um animal, de um jumento, e fazendo uma longa viagem até a cidade. E enquanto aquele vovô caminhava, foi passando pelos lugares, pelas vias, e as pessoas olhavam aquela cena do vovô puxando o animal com o netinho em cima, e as pessoas diziam assim, olha, aquele menino é muito egoísta, é um menino muito mimado, montado no jumento enquanto o seu avô está caminhando. Como ele não queria que as pessoas falassem mal do neto, ele trocou de lugar com o garoto. Logo as pessoas começaram a falar, olha aquele homem preguiçoso, obrigando a criança a caminhar. Como aquele vovô não queria ser chamado de preguiçoso, desceu do jumento e começou a caminhar ao lado dele. Os observadores, então, começaram a comentar e diziam, que duas pessoas idiotas caminhando, enquanto elas poderiam estarem montadas no jumento. Em razão das críticas, o vovô monta no jumento com o seu neto. E enquanto ele prossegue na viagem, as pessoas observam e dizem, mas como que eles estão fazendo isso com aquele animal? Eles vão acabar quebrando as costas do animal, duas pessoas carregando o animal. Então, em resposta a isso, eles descem do jumento e começam a carregar o jumento nas costas pelo resto do caminho até a cidade. Quando eles chegam lá, eles estão exaustos, cansados e ainda sujeitos às críticas das pessoas. Moral da história: ao tentar agradar a todos, você se sentirá como se estivesse carregando um jumento nas costas. Liderar pessoas não é agradar pessoas, mas influenciá-las a discernirem os alvos de Deus e vivenciá-los de forma intensa e qualificada. Amém? Liderar é você desafiar as pessoas, influenciá-las a discernir a vontade de Deus e a vivenciar de forma qualificada. Qual o sinal que preciso observar na minha liderança? A liderança frutífera, uma liderança ousada, uma liderança aprovada por Deus, sincera, pura, honesta, confrontadora, tem motivação sadia. Quarto lugar, verso 7 ao verso 2. A quarta característica de uma liderança modelo. Versos 7 a 12. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos, o quê? O que diz a palavra? Carinhosos entre vós. A relação de Paulo, Silas e Timóteo
com os irmãos de Tessalônica não foi uma relação formal, ritual ou institucional, mas foi marcada pelo carinho, que se manifestou de forma diversas. Paulo diz aí que tratou aqueles irmãos com sincero afeto materno. Embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, nos tornamos carinhosos, qual mãe que acaricia os próprios filhos. Paulo mostra amor oferecendo o evangelho e oferecendo a si mesmo. Paulo mostra amor naquela caminhada com os crentes, através do discipulado, que mostrava palavra, convicção de palavras, mas mostrava também modelo de vida, mostrava atitudes. Interessante, meus irmãos, nós observarmos isso. Forma com que nós relacionamos como líder com a igreja. O líder precisa ser afetuoso, precisa ser carinhoso. Segundo o modelo de Paulo. Isso tem a ver com relacionamento. O líder do nosso tempo, cada vez mais, precisa ser alguém afetuoso. Essa é a carência do nosso tempo. Líderes modelos são líderes que admoestam, que consolam e que exortam com carinho, como um pai faz aos seus filhos. Vocês viram aí o final do texto aí, o que diz? Vós sois testemunhos do modo por que piedosa, justa e irrepreensivamente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como a pai a seus filhos, a cada um de vós fizemos o quê? Exortamos, admoestamos a viverdes de modo... De que maneira o líder precisa exortar, consolar e admoestar? Como o pai faz de forma carinhosa e afetuosa. São sinais que eu, como líder, preciso buscar desenvolver na minha vida. Esses sinais podem não estar 100% na minha vida, mas eu preciso, como líder, me dispor a buscar. Eu preciso ser um líder ousado, eu preciso ser um líder carinhoso, que saiba admoestar, que saiba encorajar as pessoas que estão na minha liderança. Eu preciso ser um líder frutífero. Com o passar do tempo, você vai perceber frutos do seu trabalho. A Bíblia diz que Ele nos chamou e nos designou para nós darmos fruto, a fim de que o nosso fruto permaneça. Amém?